Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sem comparável majestade ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Levanta a tua mão e adore a Ele, diga: te adoro, Senhor, te exalto, Senhor, te engrandeço, Senhor. Levanta a tua voz e adore a Ele. Eu preciso de um milagre. Ele sabe do que você precisa e Ele tem poder. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu, você vai ouvir. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome, Jesus. Poder. Diga a Ele: eu preciso tanto de um milagre. remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Levanta tua voz e declara a Ele: eu preciso, eu confio e creio. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida. meu estado. Faz tempo, mas Deus está te vendo. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou pensando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer, só tu, Jesus. Só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso e recebo milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra. Creia, levanta tuas mãos e receba dele nessa noite. Ressuscita, Deus.
me chama para fora. Ressuscita-me. Diga, tu és e sempre serás, Jesus. Tu és a própria vida, a tua força nessa noite aqui, Jesus. Tu és o brilho de Deus e deves prevalecer, Senhor de tudo em mim. Já ouço tua voz me chamando pra viver uma história de poder. declare. Levanta, remove a minha Pedra, nos chama, Senhor. chama pelo nome. Muda histórias. Feche os nessa teus noite, olhos. Jesus. Feche teus olhos, Jesus está aqui. Ressuscita os meus sonhos. Transforma, Deus. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Nos toca nesta hora. Nos chama para fora. Ressuscita-me. Ressuscita sonhos, Jesus. Ressuscita-me, Senhor. Ressuscita-me. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu pode transformar aquilo que está morto em algo vivo e renovado. Obrigado, Senhor, quando parece aos nossos olhos que tudo está dando errado, ainda assim o Senhor tem poder para agir e mudar as circunstâncias. Obrigado, Senhor, porque isso não depende de nós, nem da nossa força, nem da nossa fé. Isso é ação Tua, sobrenatural, ação de socorro e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque Tu continua fazendo milagres, porque Tu continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra continua viva e ela continua transformando vidas que chegam a Ti. Esta noite, Senhor, nos humilhamos mais uma vez diante de Ti e pedimos, Senhor, faz um milagre em nossas vidas. Toca nossas famílias, toca nosso casamento, toca nossa vida financeira, nossa saúde. Opera, Senhor, onde nós não podemos operar. Nós declaramos, Senhor, que cremos que para Ti nada é impossível. Não há impossíveis, Senhor, em todos os Teus propósitos. Por isso essa noite, Senhor, nós aquietamos nossa alma e decidimos ouvir a Tua voz. Mesmo, Senhor, que em nosso interior a nossa voz, ou a voz que vem das trevas, diga que não temos mais esperança, podemos esta noite confiar, Senhor, que Tu tens para nós a última palavra. E a Tua palavra sempre é uma palavra boa, perfeita e agradável. Vem, Senhor, ao nosso encontro esta noite com a Tua palavra. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Renova em nós a fé, a esperança e a confiança em Ti, para que possamos orar e descansar em Ti. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos aplaudir Jesus, Ele está aqui. Oh, Ele está aqui. Glória a Deus. É uma alegria estarmos juntos hoje. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, podemos sentar. Que bom estarmos aqui hoje na presença de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 16, versículo 19. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui está hoje nos visitando aqui pela primeira vez? Levante a mão, quem está aqui hoje pela primeira vez? Olha só, temos uma jovem aqui, um casal, eu acho que é casal. Às vezes a gente diz casal e é um casal. E uma família aqui, amigos. Muito bem, mais alguém desse lado? Olha só, uma amiga, seja bem-vinda. E daquele lado de lá temos mais alguém?
Vamos aplaudir Jesus na vida dessas pessoas. Vocês não estão aqui por acaso. Eu creio que Jesus te trouxe aqui hoje. E Ele tem a resposta que você está pedindo a Ele. Atos 16, 19, nós temos um relato bíblico de algo verídico que aconteceu na vida de dois homens chamados Paulo e o outro Silas. Eram pregadores do Evangelho. E foram a uma cidade chamada Filipos. E nessa cidade chamada Filipos, Deus começou a manifestar o seu poder através da palavra que Paulo e Silas traziam. Quando eles andavam nesta cidade, uma jovem, uma moça começou a andar atrás deles. E esta moça dizia adivinhações. Ela até parecia falar de Deus, mas na verdade havia nela um espírito maligno que dava a ela poderes de adivinhação. Ela era escrava e os seus donos vendiam o serviço de adivinhação dela. Então as pessoas vinham ter com ela e ela fazia uma sessão, digamos assim, e adivinhava coisas da vida das pessoas. E as pessoas pagavam os donos dela por isso. Certo dia, Paulo, entendendo que era um espírito maligno, ordenou que aquele espírito que atormentava aquela moça fosse embora. E o espírito imediatamente saiu. Ela foi liberta, ficou feliz, porém os seus donos ficaram bravos. Porque aquele espírito, mesmo sendo um espírito maligno, atormentador, trazia lucro financeiro para eles. E aí eu quero dizer para você uma coisa, tem coisas hoje em dia no mundo que aprisionam muitas pessoas, mas que agradam a outras porque trazem benefícios passageiros. Cuidado para você não estar vivendo algo errado apenas por dinheiro. E Paulo fez isso, e com coragem ele fez isso, ele enfrentou uma situação difícil, e agora vamos ver o que aconteceu. Vendo os seus senhores, os donos da moça, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores ou juízes, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Eles estavam mentindo, eles poderiam praticar, não havia nada contra a lei. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, os juízes, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Então vejamos, os homens de Deus fizeram algo certo, porém algo contra a forma de viver daquela sociedade. E como recompensa, depois de fazer algo bom, eles foram açoitados. E continuando, depois de lhes darem muitos açoites, versículo 23, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro, na cadeia, que os guardasse com toda a segurança. Sim, bateram neles bastante, agora vamos guardá-los com segurança, não deixem eles ir embora. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Hoje à noite eu quero falar sobre isso, sobre o poder da nossa oração. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: irmão, eu estou passando por tantas lutas que eu não consigo orar. Eu estou passando por tantas dificuldades, por que Deus deixa eu passar por isso? Por que Deus não faz nada? As dificuldades são tão grandes que eu não consigo orar. Para orar você precisa apenas abrir a sua boca
e falar com Deus, porque Ele não está distante. Seja onde você estiver, Deus está ali para lhe ouvir. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na universidade, seja em casa, Deus está ali. Eu me lembro de um lugar que eu trabalhei, que uma vez o clima era tão pesado, e uma pessoa se levantou de tal forma me ofendendo, que várias vezes eu levantava e ia ao banheiro da empresa, fechava a porta, me ajoelhava e orava e dizia: Senhor Jesus, Tu continua sendo o dono da minha vida, e eu vou Te honrar nesse lugar, e eu peço a Tua presença, e eu repreendo as trevas na vida desta pessoa, em nome de Jesus. E aí eu voltava do banheiro, reforçado pela presença do Espírito Santo. O que eu quero dizer para você é que no meio das lutas, é o melhor momento para nós orarmos ao Senhor. E veja que a oração deles não era uma oração de lamento, dizendo: Deus, por que Tu esqueceu de nós? Deus, por que Tu nos faz passar tanto sofrimento, sendo nós homens bons? Deus, por que Tu não castiga os maus? Não, era uma oração com louvores. Eles estavam no meio daquela luta toda, adorando a Deus, porque eles sabiam que aquela luta passaria, mas que o Deus que eles amam e que eles honram, iria ouvir a sua oração. No meio da dificuldade, eles já sabiam que Deus iria socorrê-los de alguma forma. Eles não imaginavam como. Eu quero dizer hoje para você que nesse dia de angústia, Deus te convida hoje para orar e para adorar a Ele. A oração, como o pastor Paulo falou, ele não sabia que eu ia falar sobre isso, mas suas últimas palavras aqui, enquanto orava, eram que a oração nos aproxima de Deus, que por através dela nós podemos chegar diante de Deus e receber paz que vem dele. Paulo e Silas estavam em paz a tal ponto que os seus colegas de prisão estavam ouvindo do Evangelho no momento de angústia deles. Mas olha o que acontece quando você ora. O versículo então 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Agora você podia dizer um amém. De repente, não por acaso, no meio da oração, Deus sacudiu aquela situação. Se você precisa de um terremoto de Deus na sua vida, comece a orar hoje. Comece a clamar no meio da sua dificuldade. Comece a colocar tudo diante do Senhor, e Deus virá com mão poderosa. Veja, as portas eram grandes, eles estavam presos num tronco, mas havia um Deus mais poderoso, que podia sacudir a terra naquele lugar, abalar as estruturas e resolver a situação, como ninguém mais poderia fazer. Deus agiu de uma forma sobrenatural. Há situações em que nós não temos saída natural. Há situações em que nós não temos mais saída humana. Quem poderia entrar lá e salvar Paulo e Silas? Quem poderia? Quem poderia ajudá-los numa cidade estrangeira? Não havia ninguém a quem recorrer. Não adiantava mandar uma carta. Humanamente não havia saída. Mas nós falamos de um Deus que criou o céu e a terra, que é poderoso em todas as coisas e que não há limites para o que Ele pode fazer. Nunca duvide de que o Senhor virá em seu socorro. Nunca duvide de que Deus tem força para mudar a situação. Mas para isso você tem que orar. E a partir do momento que você entrega a Deus, você pode começar a agradecer já. Você pode começar a cantar cânticos de louvor. Porque quando você ora, Deus já ouve a sua oração. E Ele já está preparando uma saída. Eles estavam naquela prisão porque estavam fazendo a coisa certa. Eles estavam naquela prisão porque estavam agradando a Deus. E com isso eu quero dizer uma coisa para você. Você que talvez está na igreja há um tempo. Você que talvez está no Evangelho, seguindo a Jesus um tempo, e talvez você pensa que, por que eu estou passando por algo difícil? Por quê? Por que o diabo está tocando na minha vida? Preste atenção. Quando você está seguindo a Jesus e obedecendo aos mandamentos dele, o diabo jamais pode tocar na sua vida. Se algo de ruim está acontecendo, é porque há uma permissão divina para que você saia com uma vitória maior e com uma experiência com Deus.
você está debaixo da mão de Deus. Ninguém pode te tocar sem a permissão dEle. Agora, se você está em desobediência quanto a Deus, você está andando num caminho errado, aí você pode contar com a misericórdia de Deus. Pedir que o Senhor, pedir perdão hoje e receber de Deus um socorro. Salmos diz: no dia da angústia clamei ao Senhor e Ele respondeu a minha oração. Enviou a sua palavra e me curou. Mesmo quando nós entramos na angústia por causa dos nossos erros, nós podemos contar com um Deus que é bondoso e misericordioso, se nós nos arrependemos. E aí a história continua. Eu não vou ler todo o texto, mas algo maravilhoso acontece depois do versículo 27. E daí você entende por que Paulo e Silas foram parar naquela prisão. No versículo 27 em diante, você vê que um carcereiro que estava cuidando deles, acorda com aquele tremor. E quando ele acorda, ele vê as portas abertas, as cadeias arrebentadas, e ele vê que os prisioneiros estavam fugindo. Não havia só Paulo e Silas naquela prisão, era uma multidão. Mas Paulo e Silas tinham ordens claras: não deixem eles escapar. Proteja eles lá dentro. Quando o carcereiro vê isso, ele tira a própria espada, ele coloca no pescoço, e ele está pronto para se matar. Aí Paulo está na frente dele e diz: não faça isso contra ti, porque nós viemos aqui para te dar a salvação. E ele disse: como que eu posso ser salvo? E aí Paulo começa a falar do evangelho, e o homem naquele mesmo dia se batiza, e toda a família dele recebe Jesus. Eles vão até a casa do homem, e toda a casa dele recebe Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: Paulo e Silas terem ido parar naquela prisão era um propósito divino, para que aquele homem fosse salvo, a família dele e aquela cidade fosse abalada pelo poder de um Deus que pode mover cadeias, arrebentar grilhões, derrubar paredes, um Deus poderoso. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, para que você vá parar num lugar onde você possa abençoar alguém naquele lugar. Talvez a sua dificuldade seja para expressar a glória de um Deus que faz milagres. Deus é poderoso. Deus pode mudar todas as coisas, mas você precisa confiar nele. Confie em Deus. Ore no meio da luta. Glorifique a Deus no meio da dificuldade. Exalte o nome dele quando parece que tudo está dando errado, porque no final ele sempre vai mostrar a sua mão de poder e de amor. Você já pensou que você pode ser a mão de Deus para abençoar alguém? Que no meio da sua dificuldade você pode ser a mão de Deus? Que talvez Deus esteja permitindo que você passe por algo difícil, para você sair dessa dificuldade cheio de fé, para que você saia dessa dificuldade com condições de ajudar outras pessoas. Quantas pessoas receberam o evangelho quando estavam num hospital? E depois saíram dali e se tornaram homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, e ajudaram a muitas pessoas. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Amém? O poder da oração, ele não tem limites. Abra comigo Tiago capítulo 5. Versículo 13. Deus sempre nos responde quando nós oramos. Às vezes a resposta é agora. Às vezes a resposta é espere um pouco. Às vezes a resposta é mais um pouco. E às vezes a resposta é você está pedindo errado. Mas Deus sempre nos responde. E Ele vai nos ensinando. O que diz Tiago 5,13? Está alguém entre vós sofrendo? Se feche no quarto e comece a chorar, desista da vida, desanime. Não. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Você está com dificuldades no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida conjugal, no seu coração?
Você está sofrendo, você está com depressão, você está com dor, você tem uma doença. Faça oração. Oração não é repetir palavras vãs. Oração é você falar com o seu Pai que te ama e que te ouve. Depois diz assim: está alguém alegre? Cante louvores. Eu já fui muitas vezes orar triste, e depois de um tempo orando, veio a alegria de Deus ao meu coração, e eu pude passar a cantar louvores na presença de Deus. Há algo magnífico que acontece quando nós oramos. Há algo poderoso que acontece primeiramente dentro de nós quando nós oramos, que é você entregar a Deus os seus fardos. Filipenses, pode abrir lá, deixa guardadinho aí na tua Bíblia esse versículo, daqui a pouco a gente vai voltar. Filipenses 4:7. Fala sobre isso que eu acabei de citar aqui. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Teu coração está ansioso? Você está nervoso? Está preocupada? Isso é normal, nós seres humanos nós somos assim. A gente pega tudo para nós. E algumas pessoas são mais assim ainda. Elas pegam tudo, todos os problemas da família, e vai guardando tudo aqui dentro, e vai ficando ansioso, se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai resolver, como é que vai ser, e como é que vai ser o mês que vem, será que a pessoa vai mudar? E você vai guardando aquilo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Tá, é fácil a Bíblia me dizer, não ande ansioso. Tá, mas qual a solução? A própria palavra de Deus diz a solução. Em tudo, porém, ou seja, ao invés de andar ansioso, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que você precisa, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que é a oração e a súplica? Orar é você pedir, e suplicar é você continuar pedindo até que Deus faça. Jesus nos ensina a parábola de uma mulher insistente, que o juiz não respondia a ela, e ela continuava indo na frente da casa dele, dizendo: julgue a minha causa, julgue a minha causa. O juiz não gostava dela, mas de tanto ela encher o saco, vamos dizer assim no português bendito, ele disse: vou julgar a causa dessa mulher, porque ela não para de me importunar. Daí Jesus disse: se o juiz sendo mal fez isso, será que Deus sendo bom não vai ouvir a oração de um filho seu, que clama de dia e de noite na sua presença? Sim, Ele vai ouvir e vai atender, porque Ele é Deus de amor e de poder. Ele vai ouvir e vai atender, mas para isso você precisa pedir e suplicar, clamar, continuar falando, até que o Senhor te responda. Isso é para que você aprenda a confiar nele. Não que ele não tenha te ouvido na primeira vez. Depois ele continua. Olha só agora o resultado. Se você então está com fardo, está com uma ansiedade, com um problema, com uma dificuldade, e você então vai à presença de Deus, você se ajoelha, você ora. Eu já orei muitas vezes no carro, dirigindo, indo para uma viagem, para um trabalho, para um estudo, e você ora, mas joga tudo diante de Deus. Você lança diante dele aquela ansiedade, aquele problema. Tu abre o detalhe para Deus: Senhor, eu estou preocupado por causa disso, daquilo. Senhor, eu preciso de tal coisa. Eu me preocupo com tal situação. E você vai abrindo para Deus tudo, cada pedacinho da história, como se ele estivesse ali, porque na verdade ele está ali. E não tem por que eu falar superficialmente com Deus, se com os meus amigos eu fico contando os detalhes. Então eu falei tudo. E aí quando termina essa oração, você vai ver uma coisa que acontece dentro de você. A paz de Deus, olha lá o versículo 7, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só, a paz que vem de Deus vai guardar a tua mente e o teu coração. Você não vai ficar ansioso, não vai ficar depressivo, não vai ficar cansado.
você vai ser renovado na presença de Deus. Mas para isso precisamos colocar tudo diante de Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Você tem colocado tudo diante de Deus? Você tem falado para Deus sobre tudo que você precisa, que você quer? Às vezes nós não falamos porque a gente acha, Deus já sabe. Mas há um poder espiritual na oração. Veja só, Deus deu para nós o governo da terra. Nós entregamos para Satanás. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós entregamos o governo da nossa vida a Jesus. Mas é pela confissão da nossa boca que nós declaramos o que nós queremos. Por isso você, quando aceita Cristo, você tem que confessar com a boca. Você tem que falar. Porque a fala fecha um pacto, uma aliança. Se eu apenas ficar olhando para minha esposa e pensando, ela está ali, ó, aquela bela jovem. Se eu ficar apenas olhando para ela e pensando, como eu te amo, ela nunca vai saber. Mas agora, se eu apenas abrir a minha boca e dizer, como eu te amo, ela vai saber. Assim também Deus, apesar de conhecer os nossos pensamentos, nós temos um pacto, é pactuada a nossa situação com Deus, através do que nós falamos com a nossa boca. Por isso é importante que você ore falando. Pode falar baixinho, mas que saia da sua boca as palavras. Porque há um poder espiritual quando a palavra sai da sua boca. Há um poder espiritual. Também há um poder espiritual quando você fala uma coisa ruim. Quando você fala uma maldição, quando você fala um palavrão, quando você ofende alguém, há um poder negativo nisso. Porque com a boca nós abençoamos, mas também podemos amaldiçoar. Há poder nas nossas palavras. Com isso eu quero incentivar você a orar falando com Deus. Por isso Jesus disse, vai ao teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que te vê em secreto. Ele diz para fechar a porta, para que você possa falar sem que os outros fiquem te ouvindo. Mas Deus te ouvirá. E não é só Deus que te ouve. O diabo também ouve e ele vê que ele está derrotado. Porque você está entregando tudo para Deus. Há um poder espiritual na oração. Há um grande poder na oração. E nós precisamos orar mais. Nós precisamos falar mais para Deus. Coisas que nós queremos. Esses dias eu estava vendo algumas coisas, eu estava me alegrando com algumas coisas da minha vida que estão acontecendo agora. Me ligou uma pessoa pedindo minha ajuda num projeto, e era um projeto que eu queria muito participar. Mas eu nunca falei para ninguém. Mas há 5 anos atrás eu orei sobre isso. E quando veio aquilo, Deus me disse, tu lembra que tu pediu? Fazem 5 anos que eu depositei aquela oração na presença de Deus. Se você nunca pedir, você nunca vai receber. Peça e receba. Amém? Às vezes nós pedimos pouco. Às vezes nós temos vergonha. Nós temos aquela síndrome do filho que acha que não merece. Preste atenção, Jesus levou todos os teus pecados. Você pode pedir realmente o que você precisa, mas também pedir o que você deseja. Deus tem alegria em te dar. Amém? Eu me lembro, quando nós estávamos prestes a casar, eu e minha esposa, faltando 1 ano, eu disse para ela, quem sabe a gente aluga uma casa, um apartamento, como a gente não tem condições de casar, de comprar. Nenhum dos dois tinha carteira assinada, começando a vida. E eu me lembro que ela disse, vamos pedir para Deus, que no dia que a gente case, a gente já tenha nosso apartamento próprio. Mesmo que for financiado, mas vai ser nosso. Se nós não pedirmos a Deus, Ele não vai nos dar. Mas se nós pedirmos crendo, Ele pode nos dar. E ela ainda me disse assim, você tem que ter fé. Eu me lembro. Vou dizer para os jovens, encontre uma mulher de fé. Encontre um homem de fé. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Alguém que te chama para orar. Amém? Chame o seu marido para orar com você. Nós também percebemos no decorrer do nosso casamento
que quando nós começamos a orar junto todas as noites e colocar diante de Deus o que nós precisamos, o Senhor nos ouve. Quando nós oramos juntos, há um poder espiritual da unidade no casamento. Ore junto, fale com Deus, abra o seu coração. Vamos voltar lá em Tiago 5, versículo 13, e eu vou pedir que o Josinei venha no piano. Tiago capítulo 5, versículo 13, nós lemos antes. Está alguém entre vós sofrendo? Deixa eu perguntar para ti hoje. Você tem uma dor aqui dentro? Você está sofrendo? Você está sofrendo com alguma situação? Deus se importa com isso. Ele colocou na Bíblia essa pergunta porque Ele se importa com o que você sente. Deus se importa com o que você passa. Não quer dizer que você não tenha que passar por nenhum tipo de dificuldade. Às vezes o sofrimento nos faz crescer. Mas nós não estamos falando de um sofrimento que vem por um erro. Aqui diz, está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Você está alegre hoje? Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Cante louvores ao Senhor. Adore a Deus, ore e agradeça o que Ele já fez. Mas olha agora o versículo 14, ele vai além. Ele diz, está entre vós alguém doente? Alguém aqui está doente hoje? Alguém aqui está doente? Irmão, já estou até acostumado. O médico disse que é crônico, que não tem cura. É tomar remédio para o resto da vida. Está alguém aqui doente? Olha, Deus se importa com a tua saúde. Deus se importa com o teu bem-estar. Deus se importa se você está sofrendo, se você está doente. E olha o que Ele diz, se está alguém doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Está alguém doente? Nós queremos orar hoje por ti aqui, colocando a mão sobre a tua cabeça com óleo, e declarando o poder de Deus tocando o teu corpo, tocando a tua saúde, tocando os teus sentimentos, porque tem doenças que vêm do coração. Por exemplo, quando você está magoado, muitas vezes isso traz doenças. Quando você está triste, isso traz doenças. E depois diz o quê? Versículo 15, olha a consequência. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. A oração da fé, nós não vamos orar aqui perguntando se Deus quer te curar. Ele nos ordena orar e declarar você curado. E pela fé você se levantará, e não estará mais com dor, e não estará mais sofrendo, não haverá mais problemas. O Senhor está agindo e te tocando desde agora. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E olha, diz mais, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quando nós passamos orando, nós declaramos os teus pecados perdoados, e Deus te lavando com o sangue de Cristo, te cobrindo com Ele, e declarando você uma nova criatura, e assim você recebe a cura, você recebe a restauração. E eu quero ir mais além, juntando com o que está em Marcos 16, eu não vou ler. Se há alguém aqui com uma tribulação espiritual, se há alguém aqui atormentado por algum espírito maligno, se há alguém que se sente oprimido, Jesus está aqui hoje para te libertar. Assim como Ele libertou Paulo e Silas daquela cadeia. Se você sente que a sua vida está presa numa cadeia, Jesus vai sacudir essa cadeia e vai te tirar de lá. Você sairá livre daqui. Cadeias de pecado, cadeias de vício, cadeias de impurezas, de pensamentos maus, e cadeias espirituais também. Talvez no passado você andou em lugares que não devia ter andado, fez pactos, recebeu passes, e esses espíritos podem estar aí. Mas há um Deus poderoso que hoje arranca essas cadeias, e você fica livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não há poderes que te prendam. E eu quero orar junto com você agora nesse momento.
quero convidar você a ficar de pé e a fechar os seus olhos. Pode deixar suas coisas na cadeira. É você e Deus nesse momento. Está alguém doente? Venha aos presbíteros da igreja. Está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Independente da sua situação, há algo de Deus para você aqui hoje. Alguém espera respostas? Peça para Deus e Ele dará respostas. Alguém quer sabedoria? Peça a Deus, que do céu manda deliberadamente. Feche seus olhos e comece a falar com Deus. Senhor, aqui está o teu povo. Tu nos disse para orarmos e colocarmos tudo diante de Ti. Aí está esse irmão, esta irmã, Senhor, agora abrindo o coração a Ti. Meu irmão, minha irmã, começa a falar ao Senhor agora. Diga: Paizinho, eu preciso disso. Diga: Senhor, eu preciso do Teu socorro em tal área. Comece a falar o nome das pessoas que você quer que sejam salvas. Comece a pedir o que você está precisando. Se você está triste, se você está abatido, comece a dizer: Senhor, eu estou sofrendo, me socorre. Aí está Deus te tocando. Aí está Deus te tocando. Fale diante de Deus agora. Aí está o Espírito Santo te tocando agora. Senhor, nós cremos que Tu ouve as nossas orações aqui esta noite. Que não há nada encoberto a Ti, Senhor. O Senhor conhece cada vida, cada coração, cada história. E eu tenho certeza, Deus, que Tu trouxe este homem, esta mulher aqui, porque hoje Tu queres operar poderosamente, rompendo cadeias, curando o enfermo, libertando o cativo. Senhor, eu peço que Tu toque esta família agora, Deus. Toque este casamento agora, Senhor. Toque este negócio, toque este corpo. Opera, Deus, com Teu poder. Nós declaramos agora derrotado todo o poder de Satanás, toda investidura maligna, toda prisão, toda cadeia, toda enfermidade, nós repreendemos. Eu dou uma ordem a Ti, Satanás, e aos Teus demônios: retira a Tua mão desta pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreendemos toda a prisão maligna, toda enfermidade, toda opressão. Ordenamos em nome de Jesus: vai embora agora, enfermidade, saia do corpo desta pessoa, em nome de Jesus. Depressão, vai embora, em nome de Jesus. Eu te ordeno, solte a mente desta mulher, solte o corpo desta pessoa. Dores no corpo, dores que não sabem de onde vem, eu te ordeno agora: a dor vai embora. Dor de cabeça, enxaqueca, dor nas juntas, dor nas costas, vai embora em nome de Jesus. Eu te enfrento, espírito de tormento que age através da dor, solta esta pessoa agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eis aí Deus te tocando, onde você está agora. Toca, Deus, esta situação. Toca, Deus, esta situação. Toca, Deus, esta situação, esta pessoa agora. Espírito que atormentava esta família, com medo, com angústia, eu te enfrento agora em nome de Jesus. E eu te ordeno: solte esta casa. Espírito de medo, vai embora. Medo, vai embora, em nome de Jesus. Seja livre do medo, seja livre do tormento, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos por pessoas que estão distantes de Ti agora. Declaramos, Senhor, Teu poder tocando este filho, este neto, este jovem, este marido, esta esposa. Toca esta pessoa agora, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos as trevas. Espírito de morte, vai embora, em nome de Jesus. Espírito de sensualidade, de impureza, de droga, solta a vida desta pessoa. Alcoolismo, solta esta vida. Nós amarramos o maligno agora. Declaramos o poder de Deus tocando esta pessoa. Eis aí o poder de Deus tocando agora a tua família. Senhor, nós pedimos lá onde está esta pessoa agora, toca ela. Toca ela. Diga o nome das pessoas que você está orando. Diga: Senhor, toca tal pessoa. Diga o nome desta pessoa. Diga: toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor.
Toca gerações, muda, Senhor, destinos. Pai, nós pedimos que Tu mude, Senhor, nosso humor também. Aqueles que se sentem cansados e tristes no meio das dificuldades, possam lembrar que há um Deus poderoso, e possam dia após dia depositar diante de Ti com fé as suas necessidades. Em nome de Jesus, eis aí o poder de Deus te tocando, eis aí o amor de Deus te tocando. Oh, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Eis aí o Espírito Santo renovando a fé no teu interior. Você que antes chorava, Deus começa a colocar alegria. Onde havia tristeza, começa a vir fé, esperança. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus começa a abalar essa situação. Deus começa a abalar essa situação. Pai, eu te peço um terremoto nesta vida, se for necessário, mas sacode essas cadeias, Senhor. Derruba esse jugo, Senhor. Liberta, Senhor. Opera, Senhor. E através do testemunho deste homem e desta mulher, eu peço que Tu salve pessoas. Salva pessoas nesta família, Senhor. Salva pessoas na empresa onde ele trabalha, Senhor. No hospital, Senhor, na escola, Deus. Salva pessoas. Usa o testemunho deste homem e desta mulher para salvar pessoas. Em nome de Jesus oramos. Oh, há uma presença de Deus aqui nesse lugar. Feche teus olhos.